se interessam pela educação médica, e a educação médica, a educação, né, das profissões de saúde no Brasil. É uma honra, Diniz, estar aqui neste canal, né, que já se torna um canal clássico, né, que contribui com a discussão, né, dos problemas relacionados à educação das profissões de saúde. Quando no COBEM, falou comigo sobre... Desculpe interromper, professor Nildo. É seu microfone, acho que está fazendo um ruídozinho. Não sei se tem algo aí próximo que está. Não, nada que eu perceba. Agora melhorou. Alguma folha de papel perto, assim. Alguma coisa assim que estava encostando. No último COBEM, né, conversando com o Diniz sobre uma participação minha, né, ele me perguntou que tema você gostaria, né? Eu coloquei, olha, um tema que sempre é atual é desenvolvimento docente, não é? E desenvolvimento docente é uma temática, né, que eu me debrucei já há 30 anos. Há 30 anos que eu venho, né, discutindo, tentando entender, né, a complexidade, inicialmente na área médica, mas que depois expandiu para as diferentes profissões de saúde, como, né, uma temática extremamente relevante. Por quê? Se o senhor falar mais alto, fica melhor da gente ouvir. Ficar assim, mais próximo do notebook. Eu acho que o microfone é do notebook que você está usando, né? Aí ele está pegando muito ruído. Se o senhor falar mais próximo, isso melhora. Vamos lá. Dizia, né, que desenvolvimento docente é uma temática extremamente relevante. Relevante, né, porque ela se mostra necessária mais do que para outras profissões ou para outras categorias do ensino superior, né? Tendo em vista as nossas próprias histórias de formação como professores de nível superior. Não fomos preparados para esta função. Fomos preparados para a atividade profissional que pretendemos ensinar. Sem dúvida nenhuma, muito bem preparados, né? De uma forma geral, não temos, né, problema maior com a qualidade dos professores que hoje adentram, né, no ensino superior, público e privado, no que diz respeito à formação profissional, né? Então, eu sou um oftalmologista e me candidato a ser docente de uma instituição de ensino. Geralmente, sou um excelente oftalmologista, né? Mas a docência, o exercício da docência como profissão, isto não foi objeto de preocupação, de formação para esta atividade. E aí vem, não é, a discussão. O bom médico garante a boa docência? Não é? Então, o bom médico, do ponto de vista do exercício profissional de base, é um pré-requisito para uma boa docência, mas não garante a boa docência. A boa docência implica também em formação para a mesma.
Bom, para falarmos desse tema, né, já começando, né, e vendo a sua relevância, né, é importante a gente contextualizá-lo na nossa realidade, na realidade brasileira, não é? Porque o que eu falei até agora vale para qualquer realidade, não é? Mas nós temos uma realidade muito, muito especial, não é? Se nós olhamos para a educação médica no Brasil, ela é ímpar. Quando discutimos a nossa educação médica, por exemplo, com os países, né, que nos circundam, nós somos uma coisa que eles não conseguem imaginar, né, com relação a como evoluiu a educação médica no Brasil, não é? Nas várias e várias tendências. Mas aqui, olhando para uma, passa, por favor, Diniz, que é o dilema, não é, de uma educação médica que cresce de maneira muito, muito, muito intensa, não é? Chegamos a sermos, não é, vice-campeões se já não atingimos o primeiro lugar. Eu não tenho esse dado agora, né, porque o crescimento é tão rápido do número de escolas médicas no Brasil que a gente não acompanha, mas estamos ali, né? Se não estamos passando, quem até há pouco tempo era o primeiro lugar, que é a Índia. Nós estamos ali, junto com a Índia, em número de escolas médicas. Lembrando, não é? Somos o país com uma população 6 vezes menor do que a Índia. Mas, né, então, temos uma característica de quantidade muito, muito gritante. E o grande desafio da educação médica no Brasil hoje é, associado a este quantitativo, nós garantirmos ou procurarmos a qualidade. E esse quantitativo, sem dúvida nenhuma, reflete no corpo docente, reflete nos professores, que hoje não se responsabiliza por um ensino médico de tamanha quantidade. Mas aí não é uma primeira característica. Nem vamos continuar falando por aí, né? Senão tomaríamos a nossa meia hora. O segundo grande característica, uma educação médica que, a princípio, deve estar comprometida com o Sistema Único de Saúde do Brasil, que, por sua vez, ele é único, não só para nós brasileiros, mas ele é único do ponto de vista do tamanho e dos princípios que ele assumiu. Não é? Então, é uma educação médica que se compromete também com um sistema. Não é? Sistema este, por favor, Diniz, sistema este que é formado, né, numa complexa rede de atenção à saúde, que deve ser o cenário privilegiado de formação de médicos na graduação. Então, é com este sistema, né, que a docência deve estar comprometida. Mas também, o próximo, estar comprometida com as tendências de avanço, de formulação do projeto político-pedagógico da graduação em medicina. A implantação de metodologias mais ativas, ainda a grande maioria dos docentes, né, não foram formados na perspectiva da metodologia ativa, mas deve trabalhar com esta preocupação. A diversificação desses cenários também, não é, um grande desafio, não é? Ainda temos a tendência hospitalocêntrica na formação, o avanço do ensino da APS, não é? Não para uma determinada
determinado departamento ou setor, mas para todos os professores, né, do curso médico, o preparo do médico e de outros profissionais de saúde para uma atuação em equipe, comprometida com o cuidado ao outro, a incorporação crítica de tecnologias educacionais, tecnologias que a cada dia nos desafiam, não é? As TICs, aprimoramento das políticas avaliativas, para além de uma avaliação somativa, a definição de conteúdos e estratégias a partir de competências. Essas são algumas tendências, né, que o professor se depara. Né? Dentro dessas tendências, o próximo, por favor, um pouquinho mais rápido, né? Ressignificações que se coloca hoje para a docência. Ressignificação, próximo, do tipo, né? Formar profissionais não só para assistência às doenças, mas formar profissionais para o cuidado ao outro. Entendendo que o cuidado, próximo, não é, implica, não é, esse universo. François é um grande estudioso do cuidado, ele é muito mais abrangente do que o curar o outro. Né? Nós podemos não curar, não é? Mas sempre podemos cuidar e, assim, diminuir o sofrimento. Próximo. Associado a este, né, formar profissionais, exercer a docência, formando profissionais, né, englobando a atenção centrada na pessoa, o cuidar junto, na perspectiva da integralidade da ação. E, nesse sentido, muita atenção à segurança do paciente. Não só essa mudança de paradigma, mas também sair do enfoque disciplinar e uniprofissional para exercer uma docência interdisciplinar, interprofissional, né? Avançando para uma mudança de paradigma, o próximo, por favor, de currículo organizado em disciplinas ou módulos para currículos mais integrados, organizados, por exemplo, em eixos formativos. O próximo. Abandonando, né, a ideia que a maioria de nós somos formados do currículo por ciclos para esta perspectiva da integração. Próximo. Sair, né, do conteúdo como o compromisso do ensino para o desenvolvimento da competência. A competência, né, no outro. Isso implica de metodologias tradicionais, construtivistas, para metodologias participativas, críticas, reflexivas. Próximo, por favor, de uma avaliação da aprendizagem para uma proposta de avaliar para a aprendizagem, né? Que venha se somar ao processo da aprendizagem do outro. Próximo. E, nesse sentido, exercer a docência num contexto de olhar para este processo. Um processo que nunca está pronto. Né? Nenhum curso pode dizer, eu estou pronto. Não, estamos todos tentando melhorar, mas não para melhorar ou reformular grades curriculares, mas reformular projetos político-pedagógicos. É nesse sentido, próximo, né, que entra o corpo docente. É nesse sentido que entra, né, como é que nós podemos nos formar, nos desenvolver como docente, né? E já na perspectiva do carro andando. Né? E aí vem, né, essa discussão tão intensa para todos nós. E aí Paulo Freire já nos fala, né? Ninguém começa a ser professor numa terça-feira às 16h. Ninguém nasce já professor, né, educador, ou marcado para ser.
A gente se faz educador na prática e, olha a importância, na reflexão sobre a prática. E aí vem o desenvolvimento docente. O desenvolvimento docente em propósito de olhar para a prática, refletir sobre ela, aprender com ela e, com isso, se transformar. Isto não é fácil, né, Denise? Isso não é fácil. Né? Isso implica em dilemas. Né? Primeiro, se eu, mais uma vez, colegas das outras áreas, eu estou falando mais para o ensino médico, mas com a convicção que o que a gente está falando para os médicos se aplica para a maioria das profissões de saúde. Primeiro, a disponibilidade, não é, de docentes. Tanta escola abrindo, né, vem a pergunta: temos professores para tantas escolas? Não é? Que montante é este no Brasil de que, de repente, precisamos de professores? Não é? Se fala na faixa de 50 mil, né, mas eu acredito que seja maior do que isso. A quantidade, então, de profissionais de saúde que também se dedicam à docência. Quais são as soluções que se procura para o ingresso desses docentes, para a permanência destes docentes, né? Para exercer uma docência crítica, transformadora e comprometida com a qualidade do que está sendo formado para o atendimento às necessidades de saúde da nossa população. Esses dilemas, próximo, por favor, esses dilemas começam com carreira docente. Temos carreira docente? Né? Como está avançando a questão da profissionalização docente? Né? Ainda temos uma forte relação com a prática profissional de base, né? E deixando a docência como uma prática secundária. Né? Então, o que eu sou? Eu sou médico. Ah, mas você também não é professor? Ah, sou também professor. Mas não é, a questão da profissionalização, que significa a identificação com a docência, que significa a luta pela melhoria da própria docência, né? Muitas vezes fica em segundo plano. E aí, claro, né, isto passa por reconhecimento, por salário, por políticas adequadas de formação e desenvolvimento docente, como está aí embaixo, passa pela preocupação com o profissionalismo do docente. O profissionalismo, aí sim, com a busca da qualidade da docência, a busca da qualidade da própria profissão docente. E o que nós observamos em termos de Brasil? Uma grande heterogeneidade. Não temos ainda uma política nacional que olha para isto, e desenha um caminho que deve ser percorrido, para o desenvolvimento docente na área da saúde. Uma diversidade muito grande entre as próprias públicas, estaduais, federais, municipais, a privada, de uma forma geral, uma carência de um plano de carreira. E isto é um fator que agrava o desenvolvimento docente, que agrava a busca desta qualidade da docência. Próximo, por favor. Qualidade esta, desenvolvimento docente este,
que implica em ampliação de espaços de formação. Aqui eu estou falando de espaços de formação do docente. Do docente. Né? E aí passa por incorporação de novas tecnologias de comunicação e informação para o aprimoramento do desenvolvimento docente. Passa por avanço na busca de políticas mais interativas de desenvolvimento docente, numa perspectiva de sistematização e continuidade. Não é? Sair um pouco de uma perspectiva de cima para baixo. Né? O desenvolvimento docente passa por um estímulo da pesquisa, mas não a pesquisa geral, a pesquisa da prática docente. O lugar da pesquisa como um espaço de onde objetos emergem, né? Que é olhar a sua prática com um olhar investigativo. Né? Então, produzir conhecimento a partir da sua prática ou do seu coletivo sobre a docência, sobre o desenvolvimento docente. E, nesse sentido, a criação de redes de investigação, projetos coletivos que avancem na perspectiva do desenvolvimento docente. Né? E aí nós chegamos à pós-graduação. Né? Seria uma outra palestra que poderíamos estar fazendo aqui sobre o preparo do professor na pós. Mas já sabemos que a nossa pós não tem preparado professores para, não é, o cotidiano da docência em saúde na graduação. O próprio trabalho, a organização do trabalho acadêmico interdisciplinar em equipe. Né? E aí a institucionalização da formação do professor. Né? Como é que nós podemos e devemos avançar nesse sentido? E aí, o avanço nesse sentido significa trazer para as nossas instâncias da graduação, colegiados, né, da graduação, a proposta de desenvolvimento docente como uma atividade intencional, sistemática. Próximo, por favor, Joyce. E aí vem, né? Desenvolvimento docente é uma vontade pessoal de um grupo de professores que se identificam com isso ou é uma política institucional? Sem dúvida nenhuma, precisa ser uma política institucional. Não pode ser alguns, né, que se preocupam com isto. Né? Movimentos individuais, não. Nós precisamos trazer o desenvolvimento docente como movimentos coletivos. Situações só presenciais, nem sempre. Né? A própria pandemia mostrou, né, a importância dos momentos híbridos. Próximo, por favor. Uma atividade obrigatória ou uma adesão voluntária? Temos que tentar avançar nesse sentido. Né? E aí, achar o meio termo em cada instituição. Né? Sabemos que a adesão voluntária, às vezes, fica no grupo que são os idealistas, né, da melhoria do currículo, mas, né, nós não podemos ficar só neste grupo, nós temos que avançar. Né? Começar com o nosso âmbito local, sem dúvida nenhuma, mas avançar, né, na troca com outros locais, né, com outras escolas. Primeiro, outras escolas no âmbito da própria universidade, né, entendendo que o desenvolvimento docente, né, ele tem também uma característica interprofissional. A nossa docência se dá entre diferentes profissões e com um olhar para o que está acontecendo lá fora. Sair de modelos muito estruturados de desenvolvimento docente, centrados em conteúdos,
com convidados externos, experts em educação, mas que, né, às vezes afastam do cotidiano da docência em saúde. Então, desenvolvimento docente centrado em experiências dos próprios professores, a partir do que eles estão fazendo, mesmo não conhecendo os pressupostos teóricos que estão por trás, né? Começar por ali, né? Porque todos nós temos, né, propostas extremamente interessantes, né, e que precisamos desenvolver. E aqui, né, uma concepção transformadora de desenvolvimento docente. E aqui eu estou copiando um pouquinho na própria evolução da avaliação. Né? A avaliação, de início, era uma coisa muito de julgamento, de verificação, né? E ela avança para uma concepção transformadora. Assim, eu estou trazendo o desenvolvimento docente. Desenvolvimento docente numa concepção transformadora. Desenvolvimento docente como acompanhamento crítico de um processo. De que processo estamos falando? A docência. Acompanhamento sobre a ação, após a ação, para uma ação. Né? Isso seria, né, um primeiro pressuposto para, a partir dele, vamos ver como é que podemos avançar, não é, numa proposta de desenvolvimento docente na minha instituição, não é, na minha escola, com as minhas características, com o meu momento histórico, cultural, não é? Desenvolvimento docente como subsídio fundamental para a tomada de decisão, não é? Para sair, desenvolvimento docente como um subsídio para sair de uma prática empírica, mas para uma tomada de decisão, né, apoiada nas melhores evidências. Todos nós sabemos também o quão evoluiu a discussão das evidências da educação médica, né? Por isso que, né, a gente avança nas melhores evidências. Mas as melhores evidências, né, especialmente no ensino médico, nós somos muito temos muitos referenciais, né? São várias revistas, né, que nos alimenta no cotidiano com, né, evidências, com pesquisas. Né? Tá aí o Medical Education, Medical Teacher, Academic Medicine, etc., etc. Né? Então, não deixou de ser uma prática empírica, mas com uma prática que precisa ser voltada para melhores evidências e aí sim para a tomada de decisão de propor uma docência cada vez mais transformadora. E aí, né, só faltou um ali, falta, por favor, desenvolvimento docente como a explicitação de uma intencionalidade. E aí vem, mais uma vez, a profissionalização nossa que precisa melhorar, o profissionalismo nosso que pode ser melhorado. E essa explicitação, né, trazendo um pouco o pensar sobre o que foi e está sendo realizado. Este ser a base para os programas de desenvolvimento docente, para as propostas de desenvolvimento docente. Não é tudo isto, né, ocupando aí os 30 minutos. Próximo, por favor, Diniz. Com Paulo Freire, né? Alimentado por Paulo Freire, né? Alimentado por momentos que ele nos diz: mudar é difícil, mas é possível. Né? Esse é um primeiro ponto. Ou quando ele nos diz, num país como o Brasil, manter a esperança viva em si é um ato revolucionário. E que é impossível existir sem sonhos.
Então, daí os desafios do desenvolvimento docente. Não é? Poderíamos estar avançando em o que tem sido feito, ou o que, né, a gente tem feito, né? Mas eu achei melhor, neste momento de início, fazer esta fala, né, mais para pararmos para pensar. Né? Como tudo, né, não tem uma fórmula pronta, né? Não tem uma resposta clara, o como. O como precisa ser construído. Precisa ser construído contextualizado, mas a partir de alguma base, não é? Né? Não é realmente transferindo a questão do desenvolvimento docente para o outro que a gente resolve o problema. Então, nós tivemos momentos onde a tarefa do desenvolvimento docente era dada para outro, né? Geralmente na área de educação, muito bem formado, sem dúvida nenhuma, que contribui muito, né? Mas, né, ele precisa ter, né, a base, o próprio professor que está vivenciando este desafio, né? O desafio de uma docência, né, socialmente referenciada e comprometida, né, com a formação de um profissional que atenda às necessidades de saúde da população, né, na perspectiva da graduação, 6 anos. Seria outra coisa para a gente discutir. E aí, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo, é que vai nascendo o desenvolvimento docente forte, né, e comprometido com a realidade. Acho que o próximo era um muito obrigado, se não me engano. A próxima muito obrigado, Diniz, a oportunidade de estar aqui mais uma vez neste fórum tão potente. Muito obrigado, professor. Lembrando que o próximo encontro vamos ter o professor Aldo von Hegen, lá da Federal de Santa Catarina, sobre telemedicina, né? E o senhor lembrou várias vezes, né, que o currículo não está pronto. A gente tem que acrescentar as novas ferramentas no nosso dia a dia. Muito bom. Professor, estamos aqui no grupo da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina do SIG, 45 pessoas. E estamos também no YouTube. Como a ferramenta mudou, muita gente está com dificuldade de entrar aqui, né? Mas tem aí a professora Denise, teve dificuldade, a Ieda da Baiana teve dificuldade. O senhor consegue ler aí, aqui no bate-papo? Estou vendo, sim. Quanta gente. Quanta gente. A professora Marise Reis, ela já faz uma pergunta. Precisamos pensar no processo seletivo, né? Por que as escolas de música têm um teste de aptidão para fazer a faculdade de música? Tem um teste de aptidão. E na medicina, não, né? Às vezes a gente tem um aluno que no 4º ano é que ele consegue dizer: eu não nasci para ser médico, não quero. Veja o sofrimento, 4 anos sofrendo, não é? Para poder dizer isso. Muito bem, professor Marise. O que o senhor tem a falar, professor Nildo? Eu acho que já uma primeira reflexão, né? Que na verdade, esta é uma reflexão, né, que até vai além, né, da seleção docente, né? Se coloca muito para a seleção do próprio estudante que vem fazer medicina. Mas vamos olhar para o docente. Eu acho que o momento da seleção é um momento muito, muito, muito rico. Muito rico para pensar numa docência, né, comprometida com tudo isso que nós estamos falando. E nem sempre ele é aproveitado. Ou, ao contrário, ele é aproveitado em sentido não que vá ao encontro que estamos falando, mas que vá de encontro, vá como, não é, contramão. Quando, não é, os critérios se mantêm como estão, né? A avaliação do candidato em relação à docência em si se resume a uma aula expositiva, como todos nós sabemos. Uma aula expositiva, alguns processos
docentes, alguns abrem a possibilidade de uma discussão com a banca, outros nem isso. Então, é só a aula expositiva que o professor dá e ali ele ter uma nota do que seria a capacidade docente dele. É claro que está muito longe de tudo que nós estamos falando, né? Está muito longe de ver esse professor está preparado ou pelo menos sensibilizado para a docência que ele vai exercer, né? Através de uma aula expositiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as próprias métricas usadas no processo seletivo, não é, Marise? Onde ainda, especialmente nas instituições públicas, não é, o resultado final vai se dar mais pela produção científica, né? Mas não nada de produção científica sobre a docência, muito pelo contrário, né? A produção científica mais dura, né? Como o critério. E aí nós temos realmente uma entrada de docentes no ensino superior, e aí eu vou, mais uma vez, fazer um recorte para o ensino superior público, e dentro desse recorte para o ensino superior público federal, que teve uma oportunidade, há poucos anos atrás, de uma expansão enorme. E nessa expansão, uma entrada grande de professores para o ensino superior. E onde a gente pode observar, né, ou pôde observar, o quanto esses professores não estavam preparados para a docência, né, para ser um agente ativo, né, num processo de construção de currículo, não é? Num processo de gestão que a docência rapidamente se impõe, não é, para esses professores, né, e que foram selecionados porque eram ótimos já pesquisadores com fator produção em revistas de impacto, etc. Né? Mas, né, então, o processo seletivo é um momento importante de ser repensado. Né? Difícil, porque isso tem sido falado, mas é difícil. Né? São aqueles pontos, né, difíceis, mas que precisam continuar sendo visto. Ó, professor, é isso mesmo. A Ieda lembra, né? Como apaixonar o professor, como mostrar o prazer em ensinar, né? E o feedback o feedback do aluno, ele ajuda muito o professor, né? Estimula, mas também pode deixar o professor deprimido. Então, às vezes o problema não está no professor, está no método, né? Às vezes o professor ele está ensinando algo que não tem significado para a formação. Então, por mais que ele se esforce, né, às vezes o aluno não vai usar aquilo na sua prática. Eu passei por isso quando eu queria ensinar, eu sou otorrino, e queria ensinar os alunos da medicina a fazer o exame do nariz, uma rinoscopia, usar o fotóforo. Aí o professor Rui Souza, lá da Federal do Roraima, estava aqui e disse, mas eu, quando médico, nunca fiz uma rinoscopia, nunca precisei. Por que você está ensinando isso para os alunos? Ensina ele como fazer o primeiro atendimento do nariz que sangra. Pronto. Então, essa reflexão mudou a minha vida. E, às vezes, você precisa de um olhar externo, né? Porque você sozinho não consegue ver. E o aluno não consegue dizer para você que você precisa mudar a aula. E isso modifica a vida do docente, né? A ponto que eu era um professor de 20 horas, né? Achei a beleza que é ser docente, né? Junto com o Feimer, e pedi dedicação exclusiva. E aí eu pergunto, e dedicação exclusiva precisa mesmo, professor? Pois é. Diniz, você traz reflexões extremamente importantes, né? Tudo que você está colocando. A questão da dedicação exclusiva é uma outra característica, né, importante que precisa ser estudada, analisada melhor, analisada na graduação. Eu também, né, fiz o mesmo processo que você, em determinado momento, né, me dediquei exclusivamente à docência, né, e eu acabo sendo um caso também um pouco peculiar, como ocorre com algumas pessoas,
né, de uma paixão tão grande pela questão da docência e da educação médica que eu a tomei como objeto meu de interesse acadêmico na universidade. Mas eu acho que é importante que o docente, especialmente das áreas clínicas, né, os docentes de áreas clínicas, cirúrgicas, né, tenha uma relação intensa com a prática, intensa com a prática profissional, com a prática profissional que, né, faça com que o ensino esteja sempre embasado na prática. Né? A gente quer muito que o aluno, o currículo da graduação seja baseado na prática. Né? Então, nós, professores, precisamos também ter a prática, né, viva. É claro que essa prática viva pode se dar na universidade, mas se ela não estiver se dando na universidade, às vezes é importante, né, que se mantenha. Por isso que o curso de medicina, né, ele é visto até na universidade como diferente, né, porque nem sempre a dedicação exclusiva é o possível. Né? Nós, no Brasil, temos um caso que ainda é predominantemente de professores em dedicação exclusiva, que é a Faculdade de Medicina de Botucatu. Né? Mas é um caso que se constrói à parte. Né? Os professores de lá, conheço muito bem, né? Eles se planejam para ser dedicação exclusiva naquela escola. Mas nem sempre isso é possível. Né? Nós, até mesmo 40 horas sem dedicação exclusiva, tem sido complexo, complicado, né, na área médica. Né? Então, a dedicação exclusiva não pode afastar o docente do cotidiano da prática. Esse é um ponto. Segundo, a dedicação exclusiva precisa permitir, né, que o docente sobreviva. Sobreviva, né, do ponto de vista financeiro, que é complexo também. Né? Então, nós vivenciamos, né, também esse dilema, né, da profissão, né, médica com a profissão docente. Né? Como é que nós podemos realmente fazer o equilíbrio da profissão médica com a profissão docente? Jorge, tem uma pergunta da Érica Ramos, você consegue ler aqui? Muito obrigado, professor, pela fala. Professor, gostaria sobre a sensibilização dos docentes, sobre conteúdos pertinentes a serem ensinados e sobre o pensamento complexo na formação médica. Então, são temáticas de desenvolvimento docente. Né? Isso são temáticas que a gente deve trazer para, né, a própria, né, proposta de desenvolvimento docente. Né? Quando a gente fala sair de um ensino baseado em conteúdos para um ensino baseado em competências, não significa que os conteúdos não vão ser trabalhados, mas eu ponho na frente a competência. Então, a partir das competências, né, que se assume para o ensino na graduação. Estamos falando aqui de desenvolvimento docente na graduação, né? Poderíamos estar falando de desenvolvimento de preceptores na residência. Acho que seria já uma outra característica. Mas na graduação, né, onde o professor, né, que já vem, por exemplo, com uma especialização, né, que competências naquela área de especialização que o professor que competências deve ser desenvolvida na graduação. A partir da competência, que conteúdos, então, vamos eleger. Né? Então, o lance da competência versus conteúdo, primeiro, competência não substitui o conteúdo, mas ela deveria anteceder. Né? Então, se eu pego a área do nosso grande professor Diniz, que está aí, né, na otorrino, que competências o médico deve ter relativa à otorrinolaringologia na graduação?
O que a graduação deve prepará-lo? Aí sim, isso implica em que conteúdos? E aí, né, isso é um desafio nosso, é um desafio da nossa docência. Né? Conteúdos estes que não signifique simplificação da área, que não signifique que a gente está, né, reduzindo, mas, né, a gente está tentando encontrar caminhos para não chegar, né, àquilo que já ficou histórico, quando se pergunta isoladamente para cada professor de cada área da medicina quanto tempo ele precisaria para formar o médico, e não o especialista, o médico. Né? E aí a somatória dá lá 20 anos, 24 anos. Né? Então, isto significa mesmo toda uma complexidade nesse processo que precisa ser discutido. Né? O desenvolvimento docente precisa vir nessa perspectiva. Né, Érica? Precisa vir nessa perspectiva. Precisamos abrir essa discussão. Perfeito, professor. O papel do docente são vários, né? Se a gente for elencar na avaliação do conteúdo, do currículo, ser um avaliador dos alunos, ser um facilitador, ser um mentor, ter atividade diária em clínica, em laboratório, ser professor do ambiente clínico, é muito papel. Ser exemplo, né, Denise? E às vezes a gente faz um mestrado, ou seja, você vai ser mestre, né? Mas não aprende essas ferramentas. Né? E você vai para um doutorado, menos ainda, porque o doutorado é para pesquisa. Né? E a gente vê na literatura que, por exemplo, 40% do que um residente aprende, ele aprende com os pares, com outro residente, mais o R+, né? Então, isso na graduação também, a importância dos monitores, né? Você ensinando, você aprende. Então, a academia é legal por isso, porque a gente está sempre aprendendo. Quando a gente está na academia, a gente se atualiza, mesmo sem ter que sair para se atualizar. A própria academia, ela capacita, né? Como diz a professora Lia, a experiência capacita, que não é ela que disse isso, mas eu aprendi com ela. E a Lia está aqui presente, hein, professor? Oh. Abração, Lia. Abraço, Denise. Abraço a todos que estão aí. Nós temos ainda 5 minutos. E vamos ver se tem mais alguma pergunta. Lá no YouTube da Bem, eu não estou vendo o chat. Então, não sei se tem alguma pergunta lá. Mas, Denise, eu acho que essa temática, né, nós falamos, né, da seleção. Hoje, a tendência é os professores, ainda temos professores sem titulação acadêmica, né? Especialmente agora com a expansão das universidades, né? Um caminho para o interior, tal. Nem sempre temos professores com titulação acadêmica de mestre, pelo menos, né? Então, entrando especialistas. Mas, de uma forma geral, né, a realidade da docência a grande maioria, é uma docência exercida por quem passou pela pós-graduação, né? Pelo menos pelo mestrado. E aí, né, a gente entra o que estamos fazendo para preparar os alunos no mestrado. Né? Eu dividiria com vocês uma experiência que a gente tem de 25 anos, né, com uma proposta formativa em docência na pós-graduação, mestrado e doutorado. Né? E analisando essa experiência, né, e o tempo que nos é permitido usar, né, dos alunos, que nem sempre entendem que isso é necessário, né? Já tem muitos que entram só com a questão da pesquisa, e aí entra toda a discussão aí da pós-graduação, né? Mas a necessidade, né, de, primeiro, ter muitas pós-graduações estão abandonando o seu compromisso com a formação, ou pelo menos com a sensibilização do futuro mestre e doutor para a função docente. Esse é um primeiro ponto.
não é? Isso é extremamente grave, não é? Quando nós deixamos de lado, não é, o compromisso que a pós-graduação precisa ter, no mínimo de sensibilizar, não é? E temos muitas pós-graduações que estão deixando isso de lado e entendendo que a pós-graduação se resume à publicação de um paper, não é? A publicação de uma pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto. Nas que tem, não é? A impossibilidade de, em uma única proposta, de ir além, pelo menos para os que se interessam. Então, a nossa experiência hoje é trabalhar com uma disciplina chamada Formação Didático-Pedagógica em Saúde. Esta, né, seria com a ideia da sensibilização, não é? Mas também com a oferta de uma segunda, que nós estamos chamando de Formação Didático-Pedagógica 2, aí para aqueles que se interessam, para discutir um pouquinho mais esses futuros mestres e doutores no cotidiano de um curso de graduação. No cotidiano. Então, eu já não estou discutindo mais os conceitos, né? Estou discutindo um pouco a participação dele no projeto, na gestão, né? Na complexidade da própria universidade, né? E assim por diante. Então, eu acho que essa questão do desenvolvimento docente, ela deve-se começar já na pós-graduação. E depois, claro, o desenvolvimento docente propriamente dito, que é a proposta já com o carro andando, né? E aí, o motor que precisa ser o que vai alavancar isto é o cotidiano da prática. É aquilo lá. Perspectiva de um desenvolvimento docente é a perspectiva de uma educação permanente e não de uma educação continuada. Não é? Educação permanente significa planejamento participativo, significa trabalhar a partir da base, não é? Significa avaliação coletiva, não é? E não um desenvolvimento docente na perspectiva da educação continuada, que é aquela que vem de cima para baixo, por melhor que ela seja. Não é? Então, são alguns pontos, Diniz. Obrigado, professor Nildo Batista. Bom, eu queria agora que o senhor desse as suas palavras finais para a gente encerrar e já convidar todos para o próximo evento, né, dia 24 de abril, com o professor Aldo Von, sobre telemedicina. As minhas palavras finais é de um abraço a todos, né, que estão conosco, conectados, pensando juntos, né, de uma temática desta relevância. E a você, em especial, Diniz, que, né, de uma forma tão, com energia tão positiva, propicia que isso possa estar acontecendo. Então, um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Boa semana, professor Nildo. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, colegas. Um abraço. Tchau, tchau. Verdade. Então, né, Denise? Uma abertura do ano, né?